Abre aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. O versículo 31 é o versículo que Deus nos deu para o ano novo. Versículo 31 é o versículo que Deus nos deu para o ano de 2021. O tema que Deus nos deu para 2021 é o ano da vitória total. E o versículo que acompanha o ano da vitória total é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a ideia por trás do texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia por trás desse texto é a ideia de um soldado no campo de batalha, aonde ele se pergunta: quem será por mim nessa guerra? Com certeza, quando a Zezé estava no meio da crise dela lá em 2020, ela ficava perguntando: quem será por mim? E agora, depois, quando a vitória chegou, a Zezé olha para trás e ela diz assim: Deus usou essa igreja para orar por mim. Deus usou muitas pessoas de outras igrejas para orar por mim. Deus usou a pastora Rosilva. Deus usou a minha irmã Eliana. Deus usou as minhas irmãs. Deus usou. Ela vai falando de gente que Deus usou, porque quando você está na guerra, quando você está na batalha, você sempre pergunta: quem será por mim? Mas isso é complicado na hora da batalha. E sabe por que é complicado? Quando a gente pergunta quem será por mim, é porque na batalha, nem sempre quem será por mim hoje será por mim amanhã. Na batalha, nem sempre quem devia ser por mim vai ser por mim. Por quê? Porque gente é um bichinho difícil de criar em casa. Às vezes, aquela pessoa que você mais esperava que fosse por você na batalha, naquele dia da batalha, ela está cansada. Às vezes ela está com raiva de você no dia da sua batalha. E às vezes, no dia em que você está na guerra, ela vai te tratar mal, justamente porque você não está bem, e ela vai dizer: eu estou chateado com você, deixa eu aproveitar que você está mal, para eu levar vantagem. E muitas vezes ela não faz isso de maldade, às vezes ela te ama, mas hoje quem ama está com raiva. Quando você pergunta no meio da batalha: quem será por mim? Muitas vezes a resposta é uma dúvida, a resposta é uma grande incógnita, porque às vezes não tem ninguém lá por nós. Às vezes tem muita gente por nós, mas outras vezes não tem. E a verdade é que a gente não tem garantia nenhuma de que na hora da batalha, fulano ou beltrano ou cicrano ou deutrano, o deutrano eu não sei se existe, eu fiquei com dúvida agora, mas o fulano e o ciclano com certeza tem. Eu não sei se ele vai ser por mim, porque às vezes ele é por mim, mas às vezes ele está chateado, às vezes ele está com raiva, às vezes ele está nervoso, às vezes ele não está afim. Mas Paulo cita alguém que sempre será por nós. Esse nunca causa dúvida. Deus é por nós. A promessa de Deus para nós de 2020 é essa promessa. Na hora da sua batalha, na hora da sua guerra, Deus vai ser por você. Na hora em que você estiver no momento escuro, você vai poder confiar: Deus é por mim. Ele está comigo. Eu sei que está. E se Deus é por mim, quem será contra? A ideia é: eu estou numa batalha, eu estou no meio de uma guerra, e quando eu pergunto quem é por mim nessa guerra e quem é contra mim, eu descubro que Deus é por mim nas minhas batalhas, então não importa quem é contra, porque todos os que forem contra vão cair.
eu vou te dar uma segunda chance. Porque todos os que forem contra vão cair. Porque todos os que forem contra vão cair. Mas olha o contexto desse versículo que Deus nos deu para 2021. Eu quero ler do versículo 31 até o versículo 34. E para o pessoal da produção, eu estou lendo versão NVI. Olha o texto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem ousará fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai ser contra nós se Deus é a nosso favor? De onde nós tiramos essa palavra, que é a palavra de Deus para nós em 2021? Do número 21. Na cultura bíblica, todos os números têm um significado. E nós estamos entrando, ou nós estamos, não estamos entrando, estamos vivendo o nosso ano de número 21. Não por causa do 2021. Porque a nossa igreja começou no ano 2000. A nossa igreja nasceu no dia 3 de junho de 2000. Então, agora, nesse momento, nós estamos vivendo o ano 21 da nossa existência. E como nós estamos vivendo o ano 21 da nossa existência, nós estamos debaixo da cobertura desse significado. E aí, qual é o significado do ano 21? Na Bíblia, o ano 21 significa o ano da vitória total. Tem um texto bíblico que faz uma referência ao número 21 com uma clareza muito grande. Daniel, capítulo 10. E eu quero ler com você no capítulo 10, versículo 2, 3. Depois eu vou pular para o 12 e ler o 12 e o 13. Claro, eu recomendo que você que está aqui no presencial, você que está no online, essa semana, você tira um tempinho para ler todo o capítulo 10. Na verdade, se você quiser entender mesmo, é melhor você ler capítulo 9 e 10 de Daniel, para você entender isso. Mas eu só vou ler versículo 2, 3 e 12 e 13, para ajudar você a perceber o número 21 no texto. E eu quero que você preste muita atenção nesse significado do 21, porque você vai precisar reivindicar isso durante o ano. Durante o ano, você vai precisar falar para Deus assim: Deus, esse é o ano da vitória total sobre a minha vida. Eu quero isso para mim. Sabe, irmãos, o ano passado foi o ano da multiplicação. E o ano passado, já estou falando de 2020 como ano passado, né? É desse jeito. Então, mas já vai ser o ano passado daqui a pouquinho. O ano de 2020 foi o ano da multiplicação para nós. E muitas pessoas, irmãos, no meio da tensão, elas clamaram e disseram: Senhor, esse é o ano da multiplicação. É isso que eu quero para a minha vida. E sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas? Deus multiplicou. Deus fez intervenção. Então é muito importante que você entenda essa palavra. O ano de 2021 vai ser o ano da vitória total. Aceita essa palavra para você. Porque quando Satanás estiver fazendo os reboliços dele, você vai entrar na presença de Deus e reivindicar a palavra. Deus, o Senhor falou com a gente, o Senhor nos liberou uma palavra, o Senhor ministrou para nós que esse é o ano da vitória total. Eu quero essa vitória total para a minha vida. Porque o Senhor falou na sua palavra para nós. Escuta isso. Daniel,
capítulo 10, versículos 2 e 3, 12 e 13. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Chorando é clamando, orando, buscando a face de Deus. Não comi nada saboroso, ele estava de jejum. Carne e vinho nem provei. Não usei nenhuma essência aromática, até se passarem os 21 dias. E o anjo, estou pulando para o versículo 12 agora. E o anjo prosseguiu, tem um anjo falando com Daniel aqui. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim desde o primeiro dia. Eu vim em resposta às suas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia é um demônio. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Estou lendo Daniel, capítulo 10, versículos 2, 3, 12 e 13. O que eu quero que você note nesse texto de Daniel? Eu quero que você note que Daniel está no meio de uma batalha pelo povo de Israel. Nesse tempo, Israel está cativo na Babilônia. E nesse tempo, a Pérsia tomou a Babilônia, controlou a Babilônia. O poder da Pérsia estava cada vez maior sobre a Babilônia. E Israel estava completando 70 anos de aprisionamento na Babilônia. Tinha uma promessa lá do profeta Jeremias, que dizia assim: o inimigo só vai poder prender Israel por 70 anos, porque 70 anos é o tempo do cativeiro deles, por causa do tamanho do pecado que eles fizeram. O inimigo ganhou legalidade contra eles e os prendeu por 70 anos. Acontece que agora está chegando no final dos 70 anos e Daniel vai buscar a face de Deus. O que Daniel quer? Daniel quer uma vitória sobre o inimigo para libertar seu povo. E o que Daniel faz? Um jejum de 21 dias. Quando o anjo traz a resposta para Daniel no 21º dia, o anjo diz assim: Daniel, desde o primeiro dia do seu jejum que a resposta saiu. Quando foi que Deus respondeu? No primeiro dia. Deus não respondeu com 21 dias, mas quando Daniel começou a jejuar, ele não começou a jejuar pensando assim: eu vou jejuar até Deus responder. Não, Daniel começou a jejuar dizendo: eu vou fazer um jejum de 21 dias. Ele começou com 21. Por que ele começou com 21? Porque ele quer usar o símbolo do 21 para mandar uma mensagem. Porque no mundo espiritual, é a linguagem de símbolos que prevalece. Se você observar, na história de todas as religiões, da luz e das trevas, você vai notar que o mundo espiritual fala a linguagem dos símbolos. Você vai notar que tanto os sacerdotes da luz, quanto os feiticeiros das trevas, quando eles vão fazer rituais, eles colocam muita simbologia na parada. Por quê? Porque o mundo espiritual fala a linguagem dos símbolos. Daniel é alguém que entende profundamente dessas coisas. Eu arriscaria dizer que de todos os homens da Bíblia, Daniel é o que mais entende de mundo espiritual. Minha teoria é que Daniel revolucionou a mentalidade do mundo espiritual, porque a partir de Daniel, o Novo Testamento entende o mundo espiritual de outro jeito. Mas é fato, Daniel entende como o mundo espiritual funciona. Então, quando Daniel vai orar, ele escolhe uma quantidade de dias para jejuar, que vai mandar a mensagem: eu quero uma vitória total. Quando homens e mulheres de Deus sonham, quando homens e mulheres de Deus têm visões, eles sempre têm visões em forma de símbolo.
Nunca é uma revelação clara, é sempre símbolo. Por quê? Porque o mundo espiritual, quando se comunica com a gente, ele também fala em símbolo. Então, quando a gente fala com o mundo espiritual usando símbolo, a mensagem vai rápido e resolve rápido. Daniel está usando uma simbologia. 21 dias de jejum para conseguir uma vitória total para Israel. Daniel começa a jejuar no primeiro dia. Quando Daniel começou o jejum, Deus mandou a resposta. Mas a resposta não chegou. Por que não chegou? A resposta não chegou porque tinha príncipes demoníacos fazendo intervenção e impedindo o anjo de trazer a resposta. No ano da vitória total, você precisa entender que no mundo espiritual há outras forças que não apenas a luz. O apóstolo João diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O nosso Deus é o Deus da luz, mas há outros seres operando nessas regiões celestiais. Claro, eles são só criaturas pequenas, apequenadas, que não chegam nem aos pés do nosso Deus. Mas eles estão dominando o mundo. E não, eles não estão dominando o mundo porque eles conseguiram ser mais fortes que o nosso Deus. O que faz Satanás e seus asseclas, o que faz Satanás e seus demônios dominarem o mundo, é que o nosso Deus não quebra princípio. O nosso Deus só respeita regras. O nosso Deus não ultrapassa. Sabe, quando o Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Apocalipse 3:20 está deixando claro que a natureza do nosso Deus, que o jeito dele, o impede de ultrapassar uma porta cujo dono da casa não abriu a porta para ele. Não é falta de poder. Poder ele tem para meter o pé na porta, arrebentar a casa toda e fazer o planeta inteiro ser reduzido a pó com uma palavra. Ele tem poder para isso. Mas ele não vai quebrar a porta. Ele não vai ultrapassar a porta. Ele não vai arrebentar a porta. Ele não vai fazer nada se o dono da casa não abrir a porta. Esse Deus que respeita princípios, esse Deus que não desrespeita o território do outro, criou o mundo da matéria e entregou ele para o homem em Adão. Adão pecou e compartilhou o governo do mundo com Satanás. E agora, Satanás tem direito de domínio. Tanto Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, chama Satanás de príncipe deste mundo. Quanto o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele chama Satanás de o Deus deste século. Portanto, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, autoridades da nossa fé, reconhecem que Satanás tem um governo sobre o mundo. Mas ele só tem governo porque esse governo foi dado a ele. Foi dado por nós. O fato é que agora tem o nosso Deus que nos protege, mas tem as trevas operando no mundo. Quando Daniel faz o jejum de 21 dias, no primeiro dia Deus manda a resposta. Mas Satanás, que tinha direitos naquela região, e tanto tinha direitos naquela região, que ele é chamado de o príncipe da Pérsia. Não Satanás pessoalmente, um dos lacaios dele, era chamado de príncipe da Pérsia. O que significa que ele tinha poderes sobre a região, sobre o governo em que a Pérsia liderava. Satanás, por causa do seu governo sobre o lugar, começou a frear, a botar o pé na vitória. E quando eu falo de botar o pé na vitória, eu faço referência a um costume dos goianos, que quando alguém está atrasando o almoço, eles falam assim um para o outro: tira o pé do meu almoço. Não é, Soraya Fernanda? Que é um outro costume dos goianos colocar nome duplo nas pessoas, nome composto. Tira o pé do meu almoço, diziam os goianos. Tinha um demônio colocando o pé na vitória de Paulo, de Daniel.
E aí o que Daniel faz? Ele usa o número 21. Ele jejua 21 dias. Está claro no texto que o problema de Daniel não era com Deus, porque quando Daniel orou pela primeira vez, no primeiro dia a resposta veio. O problema de Daniel era com o inimigo, e para fazer o inimigo cair, Daniel jejua 21 dias, porque o número 21 significa isso. O número 21 significa vitória completa, significa tomar completamente. E é essa ideia presa no número 21, essa ideia de eu tenho aliança com alguém tão grande que não tem jeito de eu não ganhar. Essa ideia impressa no número 21, eu tenho uma aliança com um rei tão poderoso que não tem jeito de eu não vencer essa batalha. Essa vitória é minha. Não tem jeito. Essa ideia, ela é expressa por Paulo no texto de Romanos 8:31, quando ele diz: se Deus é por nós, se Deus entrou nessa guerra a nosso favor, não tem jeito. Não importa quem for contra, vai cair. Essa é a ideia expressa ali. Essa ideia expressa no número 21, ela aparece no Salmo 23, versículo 5, quando o Salmo 23, versículo 5 diz que Deus vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e que Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, e que Ele vai me dar um cálice transbordante. Quando o texto do salmista coloca essa ideia, ele está pintando um quadro. Ele pinta o quadro de um vassalo de um rei poderoso. E esse vassalo, esse sujeito que servia a um rei poderoso, ele morava lá no canto longe do reino. Ele não morava perto da capital, ele morava longe. E lá longe tinha uns inimigos que estavam se levantando e ameaçando todo dia. Então ele chamou o rei e disse: rei, os meus inimigos se levantaram contra mim. E o rei disse: não é tempo de guerra. E como não é tempo de guerra, não dá para eu reunir o exército, ir lá e destruir os seus inimigos. Naqueles tempos, haviam leis severas para a guerra. E uma das leis severas é que havia tempo para guerrear. E o rei diz: eu não posso ir à guerra, porque não é tempo de guerra. Eu não posso ir à guerra e fazer seu inimigo cair. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. Em vez de reunir o exército, eu vou dar uma festa. E o rei deu uma festa. E ele convidou para a festa aquele vassalo dele, aquele servo dele que morava lá no canto. Ele chamou o servo para a festa, mas ele também chamou os inimigos para a festa. E aí na festa, quando os inimigos estavam por ali, comendo e bebendo, o rei se levantou do trono e disse: fulano, vem para frente. Eu quero declarar que a festa de hoje é em homenagem a fulano e a minha aliança com ele, porque eu tenho uma aliança com fulano. E ele pegou o cálice e deu o cálice da aliança para o fulano, dizendo: eu estou em aliança com esse fulano. E ele entrega o cálice da aliança. E aí, na presença dos inimigos, ele diz: eu tenho uma aliança com essa pessoa. Sabe o que isso significa? Significa: não mexam com ele, porque se vocês mexerem com ele, estão mexendo comigo. É isso que o Salmo 23 quer dizer, quando ele diz: ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele
unge a minha cabeça com óleo, ele me dá um cálice transbordante. Significa que às vezes o seu inimigo te afrontou. Às vezes o inimigo bateu na sua porta. Mas não é tempo de guerra. Eu preciso que você entenda isso. O nosso Deus, irmãos, ele respeita as regras. Sempre. Ele respeita as regras sempre. O tempo todo ele respeita as regras. E às vezes, você é como aquela pessoa do Salmo 23 que quer que o rei se manifeste e vá lá e derrube o inimigo, joga ele por terra, corta a cabeça, cava um buraco e enterra. Às vezes você quer uma solução para agora, para hoje. Mas o rei vai te dizer assim: então, você precisa confiar em mim. E você precisa depender de mim. E você precisa aceitar que sou eu que sei que tipo de solução você precisa. Você quer um exército, mas eu vou te dar uma festa. Mas não importa se vai ser o exército ou vai ser a festa, o que importa é que eu vou resolver seu problema. Às vezes, Deus vai mandar um exército para fazer a sua vitória chegar. Às vezes, Ele vai dar uma festa para fazer a sua vitória chegar. Não importa. E por que é importante você entender isso? Porque você precisa entender que Deus é por você, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor te disserem que Deus não é. Mesmo quando aquilo que você esperava que acontecesse para te livrar, não aconteceu. Senhor, me ajuda, resolve meu problema, faz eu vender esse carro, porque se eu vender o carro, Senhor, eu resolvo o problema. E Deus fala: não, não vou fazer você vender carro. Não quero vender carro. Mas Senhor, que tipo de Deus é você que não me ajuda a vender um carro? Qualquer um vende um carro. Não vou vender carro nenhum. Na verdade, eu vou te dar outro carro. Vai ter 2 carros agora. Hoje, eu ouvi o testemunho do irmão Luciano, lá do Mato Grosso. Ele me contou assim, ele falou para mim: pastor, eu tinha uma fazenda, as dívidas perturbaram, e eu reuni com a família e falei: nós vamos vender a metade da fazenda para poder pagar as dívidas. Porque do jeito que está, não pode. E aí orou, confiou em Deus, que Deus vai ajudar para vender a metade da fazenda por um preço bom, para poder pagar as dívidas. Aí ele disse para mim: pastor, eu não vendi a metade da fazenda. Eu ganhei o dobro da fazenda. Ele falou lá a quantidade de alqueires que eu não lembro, que ele tinha antes. Ele tem exatamente o dobro de alqueires. Deixa Deus resolver. Às vezes, Deus reúne um exército poderoso e vai com você de voadora no inimigo. Mas às vezes, Ele vai fazer uma festa e chamar o inimigo. Resolve também. É Deus que decide como é que Ele vai resolver. Para de dar ideia para Deus. No ano da vitória total, você precisa quietar. Deus, me ajuda a vender a casa. Talvez Deus quer te dar outra casa, em vez de fazer se vender essa. Deixa Ele resolver. No ano da vitória total, você tem de manter em mente. Quando Daniel começou a orar pelo primeiro dia, Deus já mandou a resposta. A resposta não chegou por causa de Satanás e suas hostes. Você precisa se posicionar contra o diabo e não contra Deus. E você precisa aceitar as ideias de Deus e não as do diabo. No ano da vitória total, Deus vai te socorrer contra os seus inimigos. No ano da vitória total, Deus vai se levantar a seu favor do mesmo jeito que se levantou a favor de Daniel. O número 21 significa isso. O número 21 significa Deus dando vitória total. Mas tem um ponto na vitória de Daniel que eu quero pensar do texto para colocar na sua vida. Daniel aproveitou
que chegou o tempo da vitória total para receber uma vitória que foi perdida lá atrás. Registra isso. Daniel só está orando para Deus livrar Israel, porque 70 anos atrás, Israel enfrentou uma batalha contra o príncipe de Babilônia e perdeu. E por que perdeu? Porque estava com a vida torta, porque estava em pecado, porque estava longe de Deus, porque a vida com Deus não estava em dia. Nabucodonosor só conseguiu fazer o que fez com Israel, porque portais foram sendo abertos ao longo de anos. No dia em que o inimigo chegou, a porta estava escancarada e o inimigo entrou. Eles perderam uma grande batalha. Tiveram que ficar 70 anos escravos na Babilônia. E é 70 anos depois dessa escravidão babilônica é que Daniel percebe, chegou a hora da vitória. E como chegou a hora da vitória, eu vou reivindicar uma vitória perdida lá atrás. Deixa eu plantar isso na sua vida. Escuta isso. O ano de 2021 é o ano da vitória total. Vou te dar uma segunda chance. O ano de 2021 é o ano da vitória total. Deus vai te fazer lembrar de vitórias perdidas lá atrás. Lá atrás, quando você não tinha maturidade para ganhar a guerra. Lá atrás, quando você não tinha ferramentas para ganhar a guerra. Lá atrás, quando você não tinha conhecimento para ganhar a guerra. Lá atrás, quando você não tinha relacionamento com Deus para ganhar a guerra, você perdeu algumas batalhas. O Espírito Santo já está aí falando no seu coração dessas batalhas já. Batalhas perdidas lá atrás. Durante o ano de 2021, Deus vai trazer de volta e vai cavar oportunidade para você tomar postura, se posicionar na guerra e pegar de volta aquelas batalhas que você perdeu. Perdeu! Porque naquela época o portal está aberto. Agora já fechou o portal? Dá tempo ainda. Já se consertou, já botou a vida no altar, já se resolveu com Deus, está direitinho. Joia! Vamos embora cair para 2021 e vamos pegar vitórias que nós perdemos em batalhas anteriores. Sabe, houve um tempo em que Satanás se aproveitou de você, se aproveitou da sua ingenuidade, se aproveitou de que você não sabia das coisas, se aproveitou de que você não tinha conhecimento de Deus, você não tinha relacionamento, você não tinha se posicionado ainda diante de Deus. Satanás se aproveitou e tirou muita coisa de você. Então agora a gente está entrando num novo momento. Daniel usa o número 21 para dizer assim: eu quero minhas bênçãos de volta que você roubou. Eu quero a minha nação de volta que você tirou de lá. Agora eu quero tudo no lugar de novo. O ano de 2021 é o ano da vitória total. Outra chance. O ano de 2021 é o ano da vitória total. O número 21 significa isso. E nós notamos Daniel, um profeta com um altíssimo conhecimento das regras que operam no mundo espiritual, usando o número 21 para reivindicar uma intervenção. E aí, o texto diz que Daniel apresenta o número 21 diante de Deus. E o anjo que estava vindo trazendo a resposta foi empacado pelo príncipe das trevas. Mas quando chegou no 21, quando o 21 se cumpriu, mas nota, Daniel não começou a jejuar aleatoriamente. Ele começou a jejuar. No primeiro dia ele já sabia que ia jejuar 21 dias. Mas só no dia 21 que a mensagem chegou nas regiões celestiais assim: vitória total. Aquele anjo lá dá conta? Não, não dá. Quem nós vamos mandar? Manda Miguel, um dos príncipes supremos. Miguel não é o único príncipe supremo, tem outros príncipes supremos no nível de Miguel, mas Miguel foi enviado. E Miguel chegou de voadora, de sola.
quebrou tudo, liberou o anjo e a vitória chegou para Daniel. Escuta o que eu estou te falando. Daniel esperou até o 21º dia. Deixa eu te contar, você está debaixo dessa simbologia no ano 21. E você não está debaixo dessa simbologia no ano 21 por causa do 2021, é por causa do 21 da nossa igreja. Nossa igreja está vivendo o ano 21 e você está debaixo disso. Eu quero liberar para você essa promessa, essa palavra. Escuta isso. A festa das trombetas existe para a gente marcar o tempo. Para a gente parar no final do ano, olhar para trás e olhar para frente. Olhar para trás com gratidão e autoavaliação e olhar para frente com esperança e fé. E na festa das trombetas a gente sempre olha para frente usando uma palavra de Deus baseada no símbolo que Deus nos revela. E nós estamos olhando para frente e profetizando que 2021 vai estar para nós debaixo da simbologia do número 21. Era disso que Paulo estava falando aos romanos, quando Paulo disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Paulo completa essa ideia de se Deus é por nós, quem será contra nós? Com o restante do texto, dizendo: se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Sabe, na ilustração que eu te contei hoje, do garoto que era filho do rei que era pai do garoto, eu estava falando disso que Paulo está dizendo. Se Deus não nos negou nem o filho dele, o que ele vai negar? E é esse o ponto que é importante, você se perguntar por que Deus não nos nega. Porque Ele é Pai. Quando eu estiver lá no meio da batalha, no ano de 2021, reivindicando a minha vitória total, eu preciso reivindicar a minha vitória total baseado numa crença. E qual é a crença? Qual a crença reivindicada por Daniel quando ele trouxe o número 21? Porque o 21 significa que eu tenho uma vitória total por causa de uma aliança. Deus é o Deus de Israel. E a gente já pagou a nossa dívida. Então agora Ele já pode nos proteger. E agora que Ele pode nos proteger, vocês estão tudo encrencado. Tudo encrencado. O número 21 para Daniel significava assim: Deus não agiu a nosso favor até aqui, porque nós abrimos brecha. O inimigo ganhou vantagem contra nós e o nosso Deus respeita as regras. Mas agora a regra já está resolvida. Agora ele está pronto. Eu quero ver quem vai impedir o que Deus planejou para nós. Quero ver. Paulo, quando disse Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está levantando a bandeira de Deus é por nós. E eu preciso que você pense nisso, porque quando você estiver no meio da batalha, você vai ter que reivindicar o fato de que Deus é por você. E por que Ele é por você? Por quê? Para Daniel, Deus era por Israel por causa de uma aliança que Ele tem com Israel há muito tempo. E com você? Por que Deus é por você? Ser por você significa que Ele tem uma aliança contigo. Há algum tempo atrás, eu estava no almoço com um pastor e eu recebi um telefonema durante o almoço. A Maísa me ligou dizendo que
um bandido tinha pulado o muro e entrado no quintal. Ela me explicou que ele já tinha saído de dentro da casa, mas que ela desconfiava que ele devia estar no quintal. Parei o meu jantar, peguei o carro e saí em disparada. Quando cheguei no portão, o pastor que estava jantando comigo foi comigo no carro. Cheguei no portão, o pastor disse para mim assim: Jucimar, você não acha melhor a gente ficar aqui fora, chamar a polícia, para a polícia entrar com a gente? Eu perguntei, mas por quê? Porque a gente não sabe o que vai encontrar. Mas minha filha está lá dentro. Minha filha sabe que tem alguém por ela. E ela está lá dentro agora, aguardando que chegue alguém para lutar por ela. Não tem a ver com ela merece ou não merece, ela é digna ou não é digna. Não tem a ver com ela me tratou bem essa semana ou me tratou mal essa semana. Não tem a ver com ela fez o que eu pedi ou ela não fez o que eu pedi. Não importa, só importa uma coisa. Ela sabe que eu sou o pai dela. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, Paulo está falando dessa ligação. A Maísa tinha certeza que o pai dela era por ela. A Maísa tinha certeza que ela podia contar com ele. Ela tinha certeza que o pai dela tinha um sentimento de obrigação para com ela. Um sentimento de pertencimento, de envolvimento, de eu faço parte, de eu sou da vida dele e ele é da minha vida. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, o que Paulo está dizendo é que existe uma aliança, uma reivindicação de aliança da parte de Deus com a gente. Existe uma reivindicação de aliança ali. Se Deus é por nós, significa que tem algum tipo de link. Por que Deus vai entrar na guerra por nós? Porque a guerra é dele? Não, porque a guerra não é dele. A guerra é nossa. A nossa guerra, disse Paulo, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades. Então a guerra não é de Deus, é nossa. Mas por que Deus vai entrar na guerra? Porque Ele é por nós. Ele é o Pai, que é Rei. Ele é o Rei, que é Pai. Ele é o Meler Laolam. Mas Ele também é o Abba para mim. Ele é o meu Abba. E porque Ele é o meu Abba, Ele vai comprar a minha briga. Mas deixa eu te contar uma coisa. Satanás está contando que você não acredite nisso.